Bem, notícia nessa sexta-feira pela manhã. Na verdade, a notícia aconteceu na quinta à noite, mas a gente traz aqui as atualizações para você acordar nessa sexta-feira já muito bem informado. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você quiser, tá? Meu nome tá aqui embaixo, Gabriel Amaral. Bem, e você se inscreve aqui no canal também, isso é bastante importante pra gente. E isso te ajuda também a você sempre se manter bem informado com informações verdadeiras sobre o Fluminense. Essa de hoje, por exemplo, é uma apuração, enfim, uma notícia, como você quiser chamar, que vem do Jorge Nicola, que não é uma fonte tão, né, assim, eu não gosto de usar como fonte o Nicola porque, enfim, na minha visão ele atira para tudo quanto é lado e acredita e publica, enfim, várias informações de empresários. Mas como essa informação trata de algo também sobre empresários, achei que valia trazer, até porque vários meios tricolores também publicaram e eu avaliei e achei interessante trazer aqui. Por quê? Também para te trazer uma outra visão. Vou explicar a notícia. Bem, o Jorge Nicola informou que, sobre John Kennedy, o Juliano Bertolucci, que é um empresário do futebol brasileiro, alguns até dizem que ele é o principal, mas talvez Eduardo Duran também seja, enfim, mas é um empresário que tem muitos jogadores, a foto dele até tá na thumb e tal, vou colocar a foto aqui também para vocês verem, né? A foto dele é uma foto meio antiga, ele tá mais jovem, etc. Mas acho que dá para ter uma noção. Esse cidadão aqui, ó, ele tá mais velho agora. O Juliano Bertolucci virou o empresário de John Kennedy. Vamos lá, a primeira notícia seria essa. Ele botou John Kennedy no hall de jogadores dele. O que ele precisou fazer para isso? Comprar 20% de John Kennedy por 800 mil. O valor oficial acho que foi isso, né? 800 mil reais. A notícia caiu como uma bomba porque todo mundo entendeu inicialmente que o Fluminense vendeu 20% de John Kennedy para um empresário esse que até, numa informação do Netflu, o Fluminense deve cerca de 20 milhões de reais a ele. Na cabeça de todo mundo veio primeiro essa notícia, de que o Fluminense vendeu 20% por 800 mil. Ou seja, isso faria com que o valor final de John Kennedy fosse 4 milhões de reais, algo que não daria nem $1 milhão nesse momento. E essa informação não faria sentido, pelo menos não é essa informação que trouxe, não seria verdadeira. Isso porque, segundo o portal da transparência, John Kennedy já não é 100% do Fluminense. Ele pertence 60% ao Fluminense, tem um contrato até o final de 2024, e 40%, os outros 40%, são os direitos do Social Futebol Clube, que é um clube, enfim, de Minas Gerais, jogando no Google, eu achei isso dali do Vale do Aço. Então, assim, o Social Futebol Clube, que é o time ali que, na teoria, ainda tem, eu acredito que seja esse, tá? É de Coronel Fabriciano. Então, assim, acredito que seja esse Social, tá? O portal da transparência só informa isso, Social FC. Tem os outros 40% de John Kennedy. Ok, dito isso, 60% do Fluminense, 40% do Social, e esses dados do portal da transparência que são de dezembro, né, enfim, aliás, são de janeiro, dia 18 de janeiro foi a última atualização, dariam conta de que a venda desses 20% não seria do Fluminense, poderia ser do Social. Até a notícia diz que os 20% que foram vendidos pelo atleta, pertenciam ao atleta. Aí eu não sei como que funciona em relação aos direitos que ele tinha do Social, quanto era dele, enfim. Fato é, o jogador, o John Kennedy vendeu 20%, tem 20% na mão de Juliano Bertolucci. E esse empresário já vai começar a colocar John Kennedy na vitrine lá fora. E muita gente levou, ou seja, explicado que o Fluminense não vendeu por 800 mil, ok? E ele já tá indo lá, no caso ele adquiriu, até para completar a informação, junto com o Júlio Taran, que é um outro empresário, tá? Então, assim, o Juliano Bertolucci já tá colocando ele no cartel de venda lá fora. Aí você tá pensando, meu Deus, mais um jogador jovem que a gente vai perder numa venda merda, daqui a pouco tá saindo de graça. Não! Porque John Kennedy, pelo menos falando de saindo de graça, John Kennedy, como eu falei, tem contrato até o final de 2024. Então é um contrato longo, ele ainda tem
4 anos de contrato praticamente, né? 3 anos e 10 meses. Então, dentro disso, o Fluminense está resguardado. O jogador só sai se o Fluminense quiser liberar. Se o Fluminense não quiser liberar o jogador, ele vai ficar preso ao Fluminense até 2024. E qual que é o negócio sobre Juliano Bertolucci? E que também faz sentido de uma outra pergunta que muita gente fez, que era: então por que Mário Bittencourt? Burro o Mário Bittencourt, hein? Esse cidadão Mário Bittencourt é muito burro. Ó, vou até botar a foto dele aqui do lado, porque ó, tá aqui, é mascarado, muito burro, não tem como. Por que Mário Bittencourt não comprou esses 20% então, se não era do Fluminense? Pagava 800 mil, o Fluminense não tem 800 mil para comprar? É simples, porque John Kennedy não venderia 800 mil, 20% dele por 800 mil reais pro Fluminense. Por que ele vendeu pro Juliano Bertolucci? Porque o Juliano Bertolucci é um empresário, diria eu, quase milagroso. Vendas como? Que foram feitas, inclusive parte delas o Fluminense deve a ele, por causa parte dessa dívida é por causa dessas vendas. A venda de Kennedy pro Chelsea. A venda de Gerson, maior venda da história do Fluminense. A venda de Richarlison. Todas essas tidas como boas vendas. A de Richarlison um pouco menos. Mas a de Gerson e a de Kennedy tidas como boas vendas, principalmente na época. A de Richarlison não foi tão ruim também na época. Hoje a gente vê o contexto, poderia ter ganhado mais, mas enfim, não foi uma venda péssima. Todas essas estava envolvido Juliano Bertolucci. É um cara que sabe vender. Sabe. Ele não bota a mão em negócio furado. Uma recente, pra gente entender, sabe a venda de Brenner do São Paulo pro Cincinnati dos Estados Unidos por 12 milhões, se eu não me engano, 12 milhões de dólares? Juliano Bertolucci. Então, assim, ele não bota a mão pra perder dinheiro. Assim como também não bota a mão pra poder vender o jogador 30% no final de contrato pro Cagliari da Itália ou pra segunda divisão da França. Ele não faz isso. Ele bota a mão pra fazer negócio grande. Então, assim, qual que é o ponto nesse momento? O Fluminense está fazendo negócio com o Juliano Bertolucci? Não. John Kennedy assinou com um novo empresário e deu esses 20% pro cara negociar lá fora o jogador. O Fluminense é obrigado a vender John Kennedy se o Juliano Bertolucci achar um ótimo clube? Não. Apenas se vier uma proposta que o Fluminense quer ou chegue uma proposta de 40 milhões de euros, aí o Fluminense é obrigado a liberar, porque é a multa rescisória. Eu tenho certeza que se oferecerem 35 milhões de euros, o Fluminense aceita e deve aceitar. Agora, o outro ponto é, essa questão é boa para o Fluminense, a troca de... Mesmo que o Fluminense não tenha nada a ver com isso, enfim, isso não altere a vida hoje do Fluminense. É boa essa associação de John Kennedy com o Juliano Bertolucci? No curto prazo, não. Porque denota um pouco que a cabeça de John Kennedy está mais lá fora do que aqui. Isso me dá um pouco de medo. Porém, meu amigo, para ele sair, como eu falei, ele depende de fazer boas partidas para achar um bom contrato lá fora. Para fazer boas partidas, ele precisa jogar bem no Fluminense. Se ele não fizer boas partidas no Fluminense, ele não arranja um bom contrato lá fora e tem contrato aqui até 2024. Tá preso ao Fluminense. Ele não tem a barganha que Marcos Paulo teve. A vantagem hoje dos jogadores que já tem contrato longo com o Fluminense e os que vêm da base, os que são destaque, o único que não tem nesse momento é Matheus Martins, todos os outros, tirando Kaique e Metinho, estão encaminhados na venda, né? Todos os outros já têm contratos longos. E a vantagem disso é o quê? É isso, é o poder de barganha. O Fluminense, se não precisar do dinheiro, não vier uma proposta de 5 milhões de euros, o Fluminense depender do dinheiro, e se caso aconteça a venda de Kaique e Metinho, a gente acredita que o Fluminense não vai estar desesperado pelo dinheiro, o Fluminense não tem a obrigação de vender, porque o contrato é longo com o jogador. Então o cenário hoje é esse. Informações. Pouco daqui foi opinião, tá? O que foi opinião eu sinalizei como opinião, mas pouco foi opinião. Informações. O Fluminense não vendeu por 800 mil 20% de John Kennedy para um empresário, e o Fluminense não tinha como comprar esses 20% porque eles só foram vendidos porque era para aquele empresário. Pensa o seguinte, só para você entender rapidinho, uma comparação que você acha que vocês vão conseguir entender, que é, sabe quando o seu pai te vende um carro que vale 20 mil e o seu pai fala, não, me dá 15, beleza, e beleza, porque é para você que é filho dele. A lógica é meio que essa, para outra pessoa ele venderia por 20, para você que é filho dele ele vende por 15. A lógica do Juliano Bertolucci com o John Kennedy é essa. John Kennedy só está vendendo
o parte ali dos seus direitos, é do atleta, ou é do Social FC, enfim, a gente não entende exatamente esse ponto, mas enfim, só tá sendo vendido porque é pro Juliano Bertolucci. Se fosse pro Fluminense, não seria vendido por esse valor. A lógica é simplesmente essa. Enfim, espero ter informado vocês. Tendo novidades sobre o assunto, você sabe que é só você vir aqui no Resto Tricolor, que você fica bem atualizado. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!